Senhor, igreja. O pastor me fez um convite na sexta-feira para estar trazendo uma abertura, né? E eu agradeço já a oportunidade. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Lucas 11, aqui no versículo 9. Diz assim: Portanto eu lhe digo, peçam e receberão, procure e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Quando o pastor me pediu para estar trazendo essa palavra na sexta, confesso para vocês que vieram várias palavras. Eu falei, nossa, e essa. Eu falei, e agora? E aí, no domingo de manhã, na hora que eu estava orando, o Espírito Santo falou algo no meu coração. E com uma frase: quem procura, acha. Eu falei, nossa, quem procura, acha. Parece até o tema do SBT, né? De antigamente. Nem vou falar que a gente tá meio que velho, né? Porque as crianças não vão saber. Vocês não vão saber. Mas a gente que já passou por isso, já ouviu esse quem procura, acha. E na hora que o Senhor falou isso ao meu coração, eu falei, nossa. E o Senhor foi falando sobre tudo que nós estamos passando em relação a essa busca do Espírito Santo, a essa busca incessante que nós estamos em aprender, né? E aquele que procura, acha. Simples assim. Porque se nós começarmos a buscar, nós vamos achar. Porque aqui, ó, ele começa a contar no 11, né? Os discípulos dele chegam em Jesus e falam assim: Jesus, nos ensina a orar como os discípulos de João ensinaram eles. E aí Jesus começa a falar a oração do Pai Nosso para eles. Só que Jesus, ele não fica só na oração. Jesus, ele quer ensinar mais. E ele começa a falar aqui, olha, suponha que vocês fossem à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. Ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-los. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa, por causa da sua insistência. Então Jesus começou a dizer isso daí, que se caso um amigo ele falasse, olha, não vou abrir, mas por causa da insistência ele abriria a porta. E isso é com a gente agora. Esse propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas, nessa igreja, para buscarmos Ele quer que a gente comece a bater na porta. Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, me mostra quem tu és. Espírito Santo, porque quem procura, acha. Não é só o logo do SBT, é a palavra. Quem procura, acha. Quem procurar o Senhor, vai o encontrar. Aquele que bater na porta com insistência, a porta vai se abrir. Então, se nós começarmos a falar assim, eu não consegui. Por quê? Porque você não foi buscar. Porque quem procura, acha. É a mesma coisa se nós, mulheres, né? Se nós formos querer uma blusinha e a gente não acha aquela blusinha de jeito nenhum. A gente começa a procurar aquela blusinha, levanta cama, abre guarda-roupa, começa a perguntar e vai até que acha aquela blusinha ou até outra coisa. Quem procura, acha. E imagina a alegria do Senhor quando Ele vê com que a nossa igreja, eu sei que existem outros moveres também, de o procurar. Mas não apenas o procurar, mas o procurar de todo o coração. Porque em Jeremias diz isso. Jeremias 29 diz que vocês serão achados de mim quando me buscarem de todo o coração. E Jeremias começa a dizer isso. Então quer dizer, se nós quisermos, nós vamos ser encontrados. É que nem o esconde-esconde. Quando as crianças vão brincar de esconde-esconde, eles se escondem em vários lugares e chega uma certa hora que eles encontram e vem a alegria. Então, quando a gente começa a buscar, a gente encontra o Senhor. Então, vem uma alegria mútua
nossa que encontramos o Senhor e dele, porque nós fomos o buscar. Então, se você quer, quem procura, acha. Simples assim. Quem procura, acha. E como nós achamos ele? Na palavra. E como nós achamos ele? Orando. E como nós achamos ele? Em comunhão com os nossos irmãos. Porque no dia de Pentecoste, o que aconteceu? Todos estavam reunidos com um só propósito, com um só coração. Então, o Espírito Santo desceu naquele lugar. Então, nós devemos lembrar aquilo que o Espírito Santo falou usando a vida da Rosana esses dias atrás. Que o Senhor estava feliz de ver que os corações ali estavam desejosos por Ele. E é isso que a palavra está dizendo durante esses dias que nós estamos buscando ao Senhor. Desejo. Desejo. Eu não vou buscar o Senhor se eu não tiver vontade. Eu não vou procurar algo se... Eu não vou buscar aquela blusinha se eu não tô a fim de usar ela. Quem procura, acha. Então entenda isso. Se eu procurar o Senhor de todo o meu coração, como diz em Jeremias também, ele será achado de vós, diz o Senhor, e fará mudar a nossa sorte, porque ele sabe os planos que ele tem ao nosso respeito, que são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro bom. Mas essa palavra é para aqueles que o buscam, aqueles que querem ser achados por ele. Aquele que procura, acha. Então esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos o achar. Invocá-lo enquanto ele está perto. Então, vou deixar essa frase para vocês. Quem procura, acha. Amém? Deus abençoe. A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nessa quinta-feira abençoada, amado, que o Senhor preparou para as nossas vidas, para estarmos aqui, para podermos ouvir a palavra do Senhor. Quero pedir a Deus que esteja abençoando a vida de cada um de vocês, que possam estar aí usufruindo, né, das bênçãos e da oportunidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né, amado? É maravilhoso nós podermos ouvir e sabermos que Deus está respondendo orações, que Deus está ouvindo as nossas necessidades e cuidando das nossas vidas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, né, a vinda de Cristo, né, que é algo que é o que nos norteia, né, amado? É o que nos impulsiona, é sabermos que Jesus vai retornar para buscar a sua amada igreja. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso através da palavra do Senhor. Eu peço a você que fique atento, né, àquilo que nós vamos estar ministrando nessa noite. Vamos orar, amados? Pai Santo, querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença neste momento e já queremos Te agradecer, ó Pai, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede. De estar aqui, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Pai, eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Pai amado, que o Senhor visite a cada lar, a cada família, com paz, com alegria, com saúde. Senhor, tirando tudo aquilo, Pai, que é contrário, Senhor Deus, à Tua vontade, Pai. Todas as ciladas, as armadilhas que muitas vezes o inimigo tenta lançar contra o Teu povo, Senhor, porque nós somos guardados pelo Senhor. O Senhor é o nosso pastor, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos conduz. O Senhor está, Pai amado, direcionando as nossas vidas, Pai. Pai amado, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigado por mais este dia, Senhor, ao qual o Senhor nos propiciou para estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. E eu peço, Senhor Deus, perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados da Tua igreja, e peço que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra. Por isso eu oro e agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos. Glória a Deus, né? Que bom estar aqui nessa quinta-feira para poder ministrar mais uma vez a santa palavra ao coração de cada um de vocês nessa noite. Vamos, pegue suas Bíblias, né? Nós vamos ler 2 Pedro, quase no final da Bíblia, depois, antes de João, né? Antes de 1 João, você vai encontrar aí a segunda epístola de Pedro. Nós vamos ler o capítulo de número 3. Então, 2 Pedro, capítulo de número 3, diz assim: Amados,
Esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a aparecer o mundo daquele tempo, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. Olha, preste bem atenção. E destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Feche seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Nesse momento, Senhor, eu peço a direção, Pai amado, a sabedoria, Pai amado, do teu Espírito Santo, para poder ministrar a tua palavra ao coração de cada um dos teus filhos. Senhor, que este recado, Pai, venha tocar o coração de cada um dos teus filhos, que servem ao Senhor e daqueles que ainda não servem, que possam vir a fazer parte, Pai amado, do teu reino. Porque um dia, Pai, tudo aquilo que está escrito na tua palavra se cumprirá em conformidade a tudo aquilo, Pai, que já foi prescrito no Velho Testamento e está escrito também no Novo Testamento. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é a verdade, ela nos orienta, ela nos fortalece, ela nos guia, Pai amado, às verdades da tua palavra. Por isso eu peço, Pai amado, que teu Espírito Santo fale a cada coração. Por isso eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, é um assunto muito interessante, muito importante para nós falarmos nessa noite. Falarmos sobre a vinda de Jesus Cristo. E para que nós possamos entender isso, nós temos que entender que o que nós estamos aguardando agora é a volta, porque Jesus, ele já veio para cumprir o seu ministério sobre a face da terra, e é interessante nós alinharmos isso, do Velho Testamento com o Novo Testamento. Eu quero ler com os irmãos o que está escrito em Malaquias, um dos profetas menores, antes de Mateus, Malaquias capítulo de número 3. E Malaquias ele fala, amado, um pouco sobre isso antes da vinda de Cristo Jesus, e ela aconteceu. O que eu quero dizer para você nessa noite: Jesus vai voltar para buscar os salvos, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O problema é que nós não sabemos o dia nem a hora que isso vai acontecer. Por isso nós temos que estar sempre preparados, prontos, amados, alertas, atentos, como atalaias do Senhor, ligados em tudo aquilo que está acontecendo, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa. Essa é a grande questão. Porque o Velho Testamento, amado, sempre anunciou a vinda de Cristo, e agora nós estamos nesse
nesses últimos tempos, anunciando a volta de Cristo para encontrar com a sua igreja. E eu quero ler para você o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, capítulo 2, final do capítulo 2 e o início do capítulo 3, que diz assim, olha, capítulo 2, 17, diz assim, olha, enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais. Olha só, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é daquele que se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então aqui nós estamos vendo o final do capítulo 2, Malaquias dizendo que o pensamento do povo era a questão, aonde está Deus? É como hoje, amados, muitos têm perguntado, não é? Onde está Jesus? Quem é esse Jesus? Será que vai voltar mesmo? Já se passaram mais de 2000 anos, e nós lemos ali em Pedro que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, não é? Então nós temos que entender, amado, essas colocações, e estarmos sempre preparados, e não desfalecermos na nossa caminhada. Olha o que diz aqui o início do capítulo 3 de Malaquias: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Olha a colocação, entenda bem, olha, eis que eu envio, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De quem que estava falando e de quem estavam falando? Aqui nós podemos entender que era o próprio Senhor Jesus falando que enviaria um mensageiro, que seria, no caso, João Batista, que estaria preparando o caminho para a sua primeira vinda, não é? E Malaquias já estava dizendo aqui, olha, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscai, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Em quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor suas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, olha o que Malaquias estava aqui já anunciando, anunciando a vinda de Jesus Cristo, que estaria alguém vindo preparar o caminho. Nós sabemos que João veio com a voz daquele que clama no deserto, preparando o caminho para a vinda de Jesus Cristo. E Jesus veio, amado. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus pregou, no meio do povo de Israel. Jesus foi aquele que veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é muito interessante, amado, e isso mexe um pouco com a minha cabeça, porque esses homens, eles tiveram todos os profetas, desde os profetas maiores até os profetas menores, todos os anúncios do Velho Testamento, prevendo a vinda de Cristo Jesus. E eles não acreditavam, eles não se prepararam. E quando Jesus Cristo veio, eles não o receberam como Filho de Deus. Eles deixaram que os ensinamentos, as religiosidades daquela época, porque não é diferente como é nos nossos dias. Muitas religiões estão se levantando, amado, para tentar confundir, e trazer confronto com a palavra de Deus. Então nós não podemos deixar, amado, que isso venha acontecer. Nós temos que ter a nossa convicção, nós temos que ter a certeza que Jesus está às portas para retornar e buscar e encontrar com a sua noiva amada, a sua igreja, ao qual ele vai levar, e nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens e nos ares. Depois estaremos com o Senhor ali participando daquele banquete maravilhoso das bodas do Cordeiro durante 7 anos, enquanto a terra, amado, ela vai estar sofrendo com a grande tribulação. Tudo isso são sinais da volta de Cristo Jesus, já acontecendo aqui nos nossos tempos. E nós temos que estar preparados e não deixarmos que mudanças de interpretação, principalmente interpretação bíblica, tentem confundir as coisas ao qual Jesus deixou escrito na sua carta. E aqui, amado, nós vemos aqui, olha, Pedro, 2 Pedro capítulo 3, ele começa dizendo assim, olha, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras, olha só,
que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, como eu li aqui para vocês, com relação a Malaquias, né? Que ele anuncia a vinda de Jesus Cristo. E ele diz aqui, olha, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, amado, o que acontece? Tudo que havia de ser escrito, já está escrito na Santa Palavra do Senhor. E nós temos que ser ensinados através da Santa Palavra de Deus. E Pedro aqui, amado, ele pega a palavra e ele está chamando a responsabilidade de uma mente esclarecida, de uma mente entendida, que conhece a palavra do Senhor, para que você não venha ser confundido, para que você não venha balançar, né, mediante o passar do tempo. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, amado. Isso tem que ficar muito claro nas nossas vidas. Nós criamos, né, ansiedade nas nossas vidas, aguardando todas as coisas, mas o nosso tempo não é o tempo que Deus tem determinado. E somente compete a Deus saber o dia, a hora e o momento em que o anjo vai bradar a trombeta, e Jesus vai vir para buscar a sua igreja. E olha o que ele continua dizendo aqui, olha. Tendo em conta, né, versículo 3 de 2 Pedro 3, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias, olha, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, amado, naquele tempo, né, após a ida de Jesus Cristo, eu fico aqui refletindo, né, a situação que aqueles apóstolos, amados, passaram com a saída de Jesus Cristo, com a morte de Cristo. Eu fico aqui meditando, né, as afrontas, a zombaria, porque muitos antes já haviam se levantado dizendo que era Cristo. E o povo judeu, amado, aguardava ansiosamente a vinda do Messias, daquele que havia remir Israel, não é? Então eu fico imaginando, amado, que tempo difícil que aqueles apóstolos passaram após a morte de Jesus Cristo, não é? Aqueles homens intelectos, aqueles homens, os reis daquela época, não é? O Herodes, o pessoal que fazia parte daquele tempo ali, amado, dizendo assim, olha, não dizemos que isso aí iria passar? E tentando lutar contra todas as coisas que Jesus deixou ensinado. Eu imagino a dificuldade que aqueles apóstolos passaram, não é? As situações difíceis que eles enfrentaram. Então, não está diferente dos nossos dias. Hoje nós temos sido afrontados, hoje nós temos sofrido com coisas que estão permeando pelo meio da igreja, para poder confundir a cabeça daqueles que creem. Tudo isso, amado, não passa de obra maligna, né? Tentando deturpar, tentando mudar, tentando confundir aquilo que a palavra de Deus nos diz. E Pedro aqui, ele já apela inicialmente por uma mente esclarecida. Então nós temos que ter, amado, convicção daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos aprendendo. E saber que o que está escrito na palavra, ela é a palavra escrita do Senhor para as nossas vidas. Os ensinamentos estão aqui. Então não são momentos, não são movimentos que possam vir a afetar o nosso esclarecimento com relação à palavra. Nós temos que amadurecer a cada dia, amado, e termos convicção daquilo que nós estamos aprendendo pela palavra de Deus. E sabermos que o que está escrito é verdade e vai acontecer. Estamos vendo aí o final dos tempos, né? Os dias estão difíceis, tanta coisa acontecendo ao nosso redor ao mesmo tempo. Isso são cumprimentos daquilo que a palavra está dizendo, preparando para a volta de Cristo Jesus. Não é? E Pedro, ele fala aqui, olha, virão o quê? Escarnecedores. O que é escarnecedores? Mas aqueles que zombam da palavra de Deus, aqueles que não acreditam, aqueles que tentam confundir as mentes, né? Aqueles que tentam mudar a direção da palavra do Senhor. Então tudo isso, amado, nós estamos sendo cercados por essas pessoas. E infelizmente, amado, infelizmente, muitos que até aprenderam já a verdade, para poder tentar enquadrar dentro do contexto de vida da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa está vivendo com a sua vida totalmente desregrada, né? Longe das coisas do Senhor, mas para não dizer a verdade para aquela pessoa, começam a tentar encontrar brechas na palavra do Senhor,
Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para pregar a verdade. O Evangelho, ele salva, o Evangelho, ele cura, o Evangelho, ele liberta, o Evangelho transforma a vida do homem pecador. Eu li uma frase esses dias dizendo assim, se o Evangelho não causar transformação, não é o verdadeiro Evangelho. E é uma grande verdade. O Evangelho ele tem que causar, amado, uma transformação na vida da pessoa, e não é por imposição, mas é pela verdade da palavra, porque a pessoa ela tem que entender a necessidade que ela tem de se encontrar com o Senhor, de que um dia, amado, nós poderemos descer à sepultura se não formos levados com Cristo, e um dia nós estaremos com o Senhor para sempre, para estar reinando junto com Ele, voltaremos para estar reinando com Cristo Jesus. Então nós temos que ter na nossa mente que nós somos eternos, alguns para a morte eterna, outros para a vida eterna, mas nós somos eternos, existe uma eternidade para ser alcançada. E se nós queremos viver a vida eterna, se nós queremos estar usufruindo das promessas de Cristo, amado, nós temos que primeiramente crermos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, crermos na palavra do Senhor e não deixarmos que escarnecedores, pessoas que tentam moldar o seu padrão de vida de acordo com a palavra de Deus, tentem confundir a nossa mente. Nós temos que ser pessoas esclarecidas. Pedro, ele apela justamente para isso. Olha, em ambas procuro despertar, né? Ele havia escrito essas duas cartas. Ele diz assim, olha, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O ensino estava sendo dado, né? Os apóstolos, eles tiveram essa experiência maravilhosa de andar com Cristo e de ver Cristo ressurreto, ver Cristo, amado, após a sua morte. Olha que maravilha! Então eles tinham base, eles tinham evidências para poder ensinar, instruir. Isso aqui não é história, amado, não é coisa que fica através de tese de pessoas, não. Isso aqui é a palavra do Senhor. Os apóstolos eles tiveram essa experiência maravilhosa de encontrar com o Senhor Jesus Cristo já ressuscitado, já livre da morte, vencendo a morte. E ele deixa aqui, amado, essas instruções para as nossas vidas, que nos nossos dias de hoje, parece que as pessoas estão se esquecendo. Olha o que diz aqui o versículo 5, né? Esses escarnecedores, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, né? Desde a criação, lá em Gênesis, desde a criação de todas as coisas, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então nós lemos em Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. E através da palavra, através do haja, surgiram todas as coisas. Deus foi colocando limites nas águas, Deus foi criando todas as coisas, os astros, as estrelas, o sol, a lua, até vir a criar o primeiro ser humano. Então tudo isso faz parte da criação, e Pedro aqui, amado, ele fala assim, olha, e pereceu, tudo isso pereceu pela própria água. Nós conhecemos bem a história do que aconteceu com Noé, na época do dilúvio. Não havia chuva, amados, não havia chovido sobre a face da terra, o próprio orvalho, e eu me lembro, amados, há muito tempo, há mais ou menos 50 anos atrás, quando eu estava com a idade de 10 anos, que na época nós acordávamos pela manhã, principalmente numa época como essa fria, nós víamos aquele orvalho sobre a grama, a grama sempre úmida, molhada, e naquela época de Noé não havia chuva, eles não sabiam o que era chuva, e Noé foi chamado para anunciar que um grande dilúvio estaria acontecendo. E o que aconteceu? Novamente, não deram ouvidos, não quiseram acreditar. Noé passa um bom tempo construindo a arca, e quando ele termina a arca, as coisas começaram a acontecer, e o dilúvio veio. Aquilo que parecia impossível acontecer aos olhos dos homens, E até hoje tem pessoas querendo aí com as suas teses defender que isso não aconteceu. É um tremendo engano, amado. Pessoas defenderem coisas que estão justamente fora do contexto bíblico. E nós que conhecemos a palavra, nós temos que zelar pela verdade da palavra. E o dilúvio veio,
e levou a todos, tudo que estava sobre a face da terra. Somente Noé, seus filhos e suas esposas foram livres, né, desse pesadelo. E isso, amado, eu quero dizer para você, vai se repetir novamente. Mas Deus falou que não acabaria o mundo em água. Não, não vai acabar o mundo em água. Mas Jesus vai voltar para buscar os salvos, os remidos, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. E você que está me assistindo nessa noite, faça parte desse grande momento. Não fique aí achando que isso não vai acontecer, porque como foi na época de Noé, aconteceu também de todos perecerem. Vai acontecer novamente a vinda de Jesus Cristo para encontrar com a sua noiva amada, com a sua igreja. A igreja vai ser tirada da face da terra, né? E vão ficar somente aquelas pessoas que vão passar pelo período da grande tribulação, sofrimento, dor, até que Jesus retorne com a sua igreja para a grande batalha e instituir o seu reino milenar. Então tudo isso vai acontecer. Então fique inteirado nesses assuntos. Não se deixe levar por historinhas. Amados, eu fico assim assustado como pessoas acreditam em coisas que não tem nada a ver. Dão ouvido a isso, mas não dão ouvido à santa palavra do Senhor. E olha aqui o versículo 6: pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha que aviso, que alerta aqui, amado. A terra, ela está sendo preparada. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. A terra vai passar por um grande período de queima sobre a face da terra. Para que Jesus possa estabelecer o seu reino, a terra tem que ser purificada. Por isso que a Bíblia nos mostra, né, que nós temos que ter a nossa vida limpa, purificada como ouro, né, que passa por altas temperaturas. A terra vai sofrer com todas essas coisas, amados. E aqueles que ficarem, aqueles que não derem ouvidos à palavra do Senhor, né, estarão sofrendo dano de tudo isso. Olha o que ele continua dizendo aqui, olha: há todavia uma coisa, amados, prestem atenção, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então eu quero dizer aqui para você, que muitas vezes, talvez, né, mediante as situações que nós estamos vivendo, esse tempo tão difícil, esse tempo de desentendimento, de bagunça mundial, um tempo de desencontro de informações, com toda a tecnologia que nós temos, nós vemos as informações, amados, sendo conflitadas. Uns falam uma coisa, outros falam outras, e não há verdade em tudo isso. A palavra do Senhor nos diz aqui, talvez você esteja pensando, não é? Isso não vai acontecer, Jesus não vai voltar. Olha o que Pedro diz escrito aqui, amado: há todavia uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Volto a dizer para você, o tempo nosso não é o tempo de Deus. O relógio de Deus não gira como o nosso relógio. Enquanto nós temos vida, enquanto nós temos fôlego de vida sobre nós, nós temos que aproveitar esse tempo para pregarmos a palavra, para levarmos ao conhecimento de homens, para que eles se arrependam, porque não é a vontade do Senhor que as pessoas pereçam, amados. Olha, nós vamos ver isso aqui, quer ver? Versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Talvez você pensou, talvez você já falou, né? Talvez lendo essas coisas da Bíblia, dizendo assim: mas Jesus já morreu há 2000 anos atrás. Não é? Olha como isso aqui é profundo para as nossas vidas. Olha o propósito ao qual Deus tem aqui, a longanimidade de Deus agindo e atuando nesse tempo, amado, para que o Senhor dê oportunidade de arrependimento a todos. Quando Noé ele se pôs a construir a arca, né, para se preparar para o dilúvio, Noé estava pregando, e o tempo foi passando, amado, e Noé anunciando as coisas. Era o propósito de Deus dar uma oportunidade para que pessoas se salvassem.
mas as pessoas não quiseram, as pessoas endureceram o seu coração. Isso é uma das coisas, amado, endurecer o seu entendimento. Isso é uma das coisas que hoje, nos nossos dias, está voltando novamente a acontecer. As pessoas estão, mediante a esse cenário que nós estamos vivendo, buscando em outras fontes explicações para tudo isso, com seus corações endurecidos, mudando verdades bíblicas, mudando a realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias, introduzindo coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. A situação se repete, amado. A história é cíclica, ela está voltando novamente a acontecer. Assim como eles achavam que Jesus não iria vir, pelo aquilo que a palavra dizia, assim como eles achavam também que o mundo não acabaria no dilúvio, porque até então não havia chuva. Mas aconteceu. O dilúvio veio, exterminou todo mundo de cima da face da terra. Jesus voltou, eles não receberam Jesus, e o nosso Rei, Senhor e Salvador está às portas para vir encontrar comigo e com você. Então venha fazer parte dessa chamada, venha fazer parte desse grande momento, porque um dia, amado, isso tudo vai passar. Só que existe a questão da eternidade, a morte eterna e a vida eterna. Nós temos que decidir isso nas nossas vidas. E olha o que ele diz aqui, olha no versículo 10. Virá, entretanto, preste bem atenção, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Está me entendendo? Nós falamos de muitos atributos de Deus, né? Atributos que fazem parte do caráter de Deus. E para mim, amados, um dos maiores atributos que Deus tem, todos são importantes, claro, é a justiça. Deus não julga conforme o homem julga. E nós estamos vendo esse cenário nas nossas vidas, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro. Então, olha as palavras que Pedro diz aqui, que todas essas coisas se desfarão. Tudo isso vai acontecer, para que o Senhor possa vir estabelecer o seu reino de justiça, vir estabelecer a verdade, a paz, né, a saúde, a harmonia entre todas as coisas, amados. E é você e eu que somos chamados para fazermos parte de tudo isso. Temos que continuarmos firmes. Olha o que ele diz no versículo 3. Nós quem? Nós aqueles que aguardamos. Imagina Pedro naquele tempo, amado, falando essas coisas. Eles já aguardavam com ansiedade a volta de Cristo, assim como nós também aguardamos esse tão dia glorioso para as nossas vidas. Ele diz assim, nós porém, segundo o que? A sua promessa, aquilo que está escrito, aquilo que está prometido na sua palavra, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E eu quero dizer aqui uma coisa para você, os evangelhos, né, no Novo Testamento, eles relatam que quando Jesus estava ali na praia para ser elevado aos céus, né, os seus apóstolos estavam ali junto com ele, e quando Jesus ele começa a subir para ir para o céu, né, um anjo do Senhor ele desce ali e diz para aqueles homens, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que agora está sendo assunto aos céus, que está sendo elevado aos céus, ele virá para buscar os seus escolhidos, e novamente estará junto conosco, e nós estaremos com ele para todo o sempre. Então, amados, eu quero deixar essa palavra aqui para você nesta noite. Esteja preparado, esteja pronto, independente do que está acontecendo, independente do que está abalando o mundo, não é? A sua fé, ela tem que ser uma fé inabalável, uma fé convicta, uma fé de certeza. Não dê ouvidos a homens escarnecedores, a pessoas que por falta de conhecimento,
né? Tentam implantar, tentam modificar as coisas que há mais de 2000 anos foram ensinadas. Amados, não permita isso. Nos ajude nessa caminhada a zelarmos pela verdade, a levarmos as ovelhas do Senhor aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, ao Evangelho que transforma, que muda, que resgata, que liberta, que salva. Não é como nós lemos aqui, Deus não tem prazer na morte de uma pessoa, irmão, mas você tem que tomar a sua decisão, você tem que dar o seu passo de fé, você tem que abrir o seu coração para a verdade da palavra e ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Como que pode, amados, alguém ser herdeiro das promessas de Cristo se não conhece Cristo? Eu nunca vi ninguém deixar uma herança, amado, para pessoas que ela não faça parte, que ela não tem conhecimento, porque toda herança normalmente é deixada para aqueles que são herdeiros, que fazem parte, e nós somos herdeiros dessa promessa tão maravilhosa. Que Jesus possa abençoar a sua vida, abençoar aumentar a sua fé, não é? Fazer você se erguer cada vez mais no propósito de aguardar a vinda de Jesus Cristo para nos encontrar, como está escrito, né, em Mateus capítulo 24, quando nós lemos. Deixa eu até ler aqui para vocês. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, né, no capítulo 24, né? Diz assim, olha: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Essa é a maior promessa para a minha vida e para a sua vida. Não se preocupe com o passar do tempo, se preocupe em caminhar mediante a palavra de Deus, mediante a promessa de Cristo, porque um dia esse mesmo Cristo que foi crucificado, que foi zombado, que foi escarnecido, voltará, mas que ressuscitou, né? Deixa eu colocar isso aqui, que ressuscitou, voltará para buscar os seus escolhidos. Venha fazer parte, amado, venha estar junto conosco, abra o seu coração. Muitas coisas, eu me lembro, né, nessa minha caminhada, muitas coisas que nós aprendemos não são as verdades que a Bíblia nos diz, e mediante a verdade nós temos que tomar uma posição, para que nós possamos ser, né, termos a oportunidade, sermos valorizados por estarmos na presença do Senhor. Então que você possa fazer parte de tudo isso, né? Que você possa continuar caminhando na verdade da palavra do Senhor. Não deixe, amado, que influências, que ensinamentos errados, que coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus venha mudar a convicção que você tem. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que Deus possa alcançar aqueles que ainda não fazem parte, né, na sua casa, dando oportunidade de salvação. Mostre para eles que Deus não tem prazer que a pessoa morra sem conhecê-lo, mas o que o Senhor quer é que todos venham a ser salvos e se arrependam dos seus pecados. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, ao qual o Senhor ministrou ao meu coração, que tem, Pai amado, me trazido alegria e paz, porque quando eu leio, Pai amado, essas promessas, Pai amado, cada vez mais eu me fortaleço, Pai, na convicção e na certeza e na fé da tua palavra. Pai amado, eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo esteja tocando em cada coração, para que essa verdade, Pai, entre no coração de cada um dos teus filhos, porque como está escrito, o Senhor não tem prazer, Pai, na morte do homem pecador, mas que ele se arrependa e que ele volte, Senhor Deus, à verdade da tua palavra. Então, Senhor Deus, que nós possamos absorver tudo isso, Pai, e tomarmos decisões, Pai, que possam modificar e transformar a nossa história, porque um dia, Pai, nós veremos, assim como Noé anunciava naquela época, Pai, sobre o dilúvio, assim como nós estamos anunciando a tua vinda, Pai, ela vai acontecer e que ela possa, Senhor Deus, ser em conformidade a tudo aquilo que a tua palavra nos diz, para que nós possamos, Pai, usufruir, Pai, e nos alegrarmos nesse momento. Abençoa cada lar,
abençoa cada família. Pai, continue dando oportunidade de salvação, continue fazendo os seus milagres, Pai, para que este povo, Pai, que está distante, veja, Senhor, que existe um Deus, Criador e Formador de todas as coisas, e que um dia, Pai, estará sendo o centro, Pai, da nossa adoração. Pai, nos leve cada dia mais à Tua presença, e que nós possamos, Pai, ser dirigidos cada vez mais pelo Teu Santo Espírito. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Fique firme, continue na sua fé. Vamos continuar remando, né, até que Jesus venha para nos encontrar. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Nós vamos orar nesse momento pelos nossos dizimistas, ofertantes. Quero orar aqui pelos profissionais de saúde. Amado, essa semana nós recebemos uma ligação, né, ontem. Não foi ontem que eu recebi essa ligação da nossa irmã Nenê, que estava com seu cunhado internado na UTI, e havia ali um diagnóstico muito complicado na vida dele. Mas ontem ela me ligou à noite, né, dizendo que de uma hora para outra esse rapaz teve uma grande melhora e ele recebeu alta do hospital. Né? Nós ainda estamos vendo o Senhor fazer e operar milagres e maravilhas, onde a ciência muitas vezes ainda não consegue encontrar explicação. O nosso Deus continua realizando grandes milagres. Por isso, amado, que nós vamos continuar orando pelos profissionais de saúde, pelos médicos, pelos atendentes, pelas pessoas que estão enfermas, né, nos leitos dos hospitais, para que essa doença não venha ceifar mais vidas ainda, como já tem ceifado, né, amado? Vamos pedir a Deus que esteja abençoando cada um desses profissionais. E aquelas pessoas que estão passando por outras enfermidades, né? Que Deus possa ser o médico dos médicos, mas para isso nós temos que ter um relacionamento com o Senhor, para que as coisas possam acontecer no reino espiritual, e Deus cumpra, né, o que está escrito na sua palavra, dando oportunidade de salvação a todos. Amém? Vamos orar? Pai santo, querido e amado, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero agradecer a Ti, Pai, pela vida de cada um dos nossos dizimistas e ofertantes. Pessoas que, em obediência à Tua palavra, Senhor, tenham honrado, Pai amado, com as suas ofertas, os seus dízimos, para que nós possamos também, Senhor, honrar os compromissos com a Tua igreja. Pai, multiplica na vida desses Teus filhos, que eles experimentem, Pai, o sobrenatural, Pai, que as portas do céu se abram, Pai, que o Senhor derrame bênçãos, Pai amado, sobre a vida de cada um, que não falte o alimento, que não falte o sustento, que não falte o pão de cada dia na mesa deles, para que eles possam glorificar e exaltar o Seu nome. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela resposta de oração, ao qual o Senhor tirou, Pai amado, este rapaz dessa situação, Pai amado, de contaminação da Covid. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor continua operando maravilhas e milagres no meio do Teu povo. Abençoa, Pai, os profissionais de saúde, os médicos, os atendentes, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, os técnicos de enfermagem. Livra, Pai amado, essas pessoas, Pai, que estão enfermas, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido, para que elas reconheçam que há um Deus no céu que opera maravilhas, Pai, no nosso meio. Por isso, Pai, eu quero já Te agradecer. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Sábado, os nossos jovens, né, estarão fazendo a sua reunião. Nós teremos aí o evento das mulheres a partir das 15 horas na igreja. Então, você, mulher, não se esqueça, né, de vir para estar participando, aprendendo um pouco mais da palavra e tendo aquele momento ali de comunhão umas com as outras. E no domingo, na parte da manhã, das 9 até às 11 da manhã, né, nós temos o nosso culto. E à tarde, das 17, amados, a partir das 5 horas da tarde até às 19, até às 7 da noite, nós estaremos com o nosso culto presencial. Né? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, que você tenha aí um bom final de semana, em nome de Jesus.